Olá, boa noite. Hoje a live é com o instrutor de trânsito, Thiago. Esperar ele entrar para a gente começar. Nós vamos falar hoje de a diferença de fazer uma manobra com e sem controle emocional. Bem legal. Ó, Thiago, vou te chamar. Oi, Ju, Michele, vamos começar. Chamar o Thiago aqui, que já está aqui com a gente. Hoje a live vai ser bem interessante. Opa, Olá, boa noite. tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, tranquila? Tudo. Tô com eco aí para ti? Não, tá tranquilo Não? aqui. Ah, então tá ótimo. Aí, Tá Thiago, bac- conta um pouquinho pro meu pessoal o que que tu faz. Ah, não, bacana. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Araújo, sou instrutor de direção há mais de 13 anos. Meu Instagram aqui é o Autoaulas Thiago Araújo. Tem também um canal no YouTube com algumas dicas de direção. E ao longo desses anos eu venho trabalhando, né, com os alunos, dando aula. Há uns 4, 5 anos atrás eu tive a ideia de fazer alguns vídeos no YouTube para ajudar os meus alunos e acabou que esses vídeos outras pessoas iam assistindo, curtiram e alcançaram mais pessoas. E eu venho trabalhando nessa linha de vídeos com dicas, tentando sempre tornar mais prático o dirigir, com dicas mais simples, com coisas mais entendíveis, né? Vamos dizer assim, a palavras, mais linguagem mais simples. E estamos Sim. aí devagarzinho, trabalhando no Instagram também, que é o mesmo nome do YouTube, Auto Araújo, e bora ajudar esse povo. Tu pega o pessoal que tá começando, então, que quer tirar a carteira. Isso, é verdade. Eu sou instrutor de direção para preparar para tirar a carteira. Então pega na parte do zero ali mesmo, do ensino para poder prestar um exame. Então passo Hum. técnicas de direção para facilitar o aluno aprender a dirigir mais rápido, mais fácil e prestar um bom exame. E com isso Uhum. também, depois no finalzinho eu falo, tem até uma plataforma que eu tenho um curso que eu apoio, que apoia esse meu ramo, né? Sim. Eu vou me apresentar pro teu pessoal, então, já que vai ficar Sim, sim, gravada depois, né? ótimo. Eu sou Débora, aqui de Porto Alegre. Sou louca por carro, fissurada por carro. Sou formada em coaching, PNL, hipnose. Então, eu uso essas técnicas mais emocionais para ajudar quem já tem a carteira, mas não dirige, por algum trauma ou por algum medo. Essa pessoa tem um bloqueio para dirigir. E eu tenho notado muito que esse tipo de bloqueio é, se eu não disser, vamos dizer assim, 90% emocional, porque elas sabem as técnicas, elas sabem as manobras, mas ficam numa situação tão temerosa emocionalmente que daí dá branco, daí não consegue, daí acha que não é para ela, né? Então é uma situação que eu achei que a live ia ser bem interessante, porque tu tem muito da técnica, né, da direção, e o meu foco é mais o emocional. Eu também dou Uhum. técnicas, também dou dicas bem práticas e bem simples de direção, mas acredito que unir o teu conhecimento com o meu foco vai ficar excelente. A gente tinha Bacana. comentado que o pessoal deixou dúvidas, né? A gente pode Aham. começar com as dúvidas? Podemos sim. Comentar o Vou pessoal te aí, boa noite, perguntar. Cláudia. Boa noite, pessoal que está chegando. Daqui a pouco Isso. chega mais gente.
Aí é só te interrompendo um pouquinho, Débora. Turma que Fale. tá aí, já manda aviãozinho para chamar mais pessoas aí, para estar participando, Isso. porque com certeza o conteúdo vai ser muito enriquecedor aí para todos vocês. E dar coraçãozinho pro Instagram nos deixar bem É, relevante. isso mesmo. O que elas muito me perguntam, inclusive deixaram, ó, a Di chegou aí, ó. O pessoal tá chegando, te falei, Thiago. Isso mesmo. Vambora, turma. O controle emocional para fazer baliza. Por que que elas falam para mim assim, ó? Eu treino, eu tenho aula, eu consigo fazer baliza, eu consigo fazer perto de casa, mas se eu tenho, no dia da prova eu erro. Qual é a tua Baliza. dica para esse povo que na hora da prova ou na hora que precisa assim uma urgência estacionar não consegue? Olha, eu sempre defendo o seguinte: a baliza, ela, no modo de dirigir, é a parte mais simples, por incrível que pareça, na direção. Porém, o que acontece na baliza é isso aqui, ó. Preocupado com o que o outro lá vai pensar se você não conseguir de primeira. O aluno, no exame, é a mesma coisa. Às vezes está com o instrutor ali, eu tenho aluno que faz uma, duas, três balizas atrás da outra. No dia do exame, fica aquele lá, aquela arquibancada, né, de assistindo, querendo ver e tal. Daí o aluno, né, no meu caso, em vez de se preocupar ali no presente dele ali, o que eu estou fazendo? Qual que é o próximo passo agora? Ele fica preocupado às vezes se o outro lá, né, no que o outro está assistindo a baliza que ele está fazendo, a manobra que ele está fazendo. Mesma coisa o condutor já habilitado. Às vezes tem medo de estacionar na frente de outras pessoas com medo do que o outro vai pensar. Né? Ah, o fulano vai achar que eu sou ruim de roda, que eu não consegui fazer a baliza na primeira manobra, não entrou de primeira aqui, vou ter que ir lá fora ajeitar de novo. Aí o aluno começa a borbulhar na cabeça dele isso tudo, e ele deixa de Sim. concentrar no simples fato de olhar a distância do meio-fio. Aí, né, resumindo agora a minha dica, preocupe com o seu. Como que faz a baliza? O volante para cá, volante para lá, pronto. Ignora quem está ao seu redor. Acho que essa, né, principal dica, eu posso aprofundar mais um pouquinho, mas o principal é isso. Ficar pensando no que o outro está observando, fazendo a manobra, Sim. aí que começa a embananar. É que se A tu não falar. te concentra, se tu não te concentra nos pontos fixos que tu tem que olhar, que é alinhar retrovisor, ir até a metade da porta do carona, alinhar o carro, cuidar Isso, os faróis pelo retrovisor do motorista. Se tu não foca nisso, tu vai com certeza focar até na respiração do instrutor que está do lado, né? Tu te uhum, apavora com o pessoal. Se tu, por exemplo, fica olhando muito o que os outros estão fazendo, quem entrou antes de ti que errou na prova, daí tu já te apavora porque tu te compara com aquele outro, né? Mas ele sabe exato, mais do que eu e errou, então eu não vou conseguir. Daí tu isso mesmo. já entra para fazer a prova da baliza com o pensamento negativo e daí com certeza não rola, né? A questão Verdade, também, verdade. o pessoal a Maese aí, ó. O pessoal não respira, né? Eles ficam numa tensão, seguram o volante como se fosse segurar o carro todo, né? Só pelo volante. Verdade, Então, verdade. Tá espremendo o volante respirem, ali. respirem. Isso. Ó, a Vicky, a Mata, todo mundo chegando, te Ó, avisei. bacana. Isso aí, turminha. Boa noite a todos vocês. E realmente, eu costumo sempre falar para os meus alunos o seguinte: o raciocínio tem que falar mais alto que o nervosismo. Nesses momentos da manobra da baliza, né? Vamos falar dela um pouquinho mais. O que acontece? Você citou alguns pontos aí, chave, vira para cá, alinha o retrovisor, na meio da porta, etc. O que acontece? O simples fato do aluno olhar pela janela, ver um pedestre na calçada, observando ele fazendo aquela manobra, ele dá aquela gelada, vamos dizer Já assim, né?
Já trava. Já trava e deixa de dar atenção no que está fazendo, no próximo passo a ser feito. E até mesmo no trânsito também, às vezes, de vez em quando eu estou dando aula para o candidato, vamos parar aqui, fazer uma manobra de baliza na porta da autoescola. Ou então até mesmo quando a gente está com um cone armado, mas Thiago, o camarada que está querendo passar, aí o aluno às vezes faz a baliza com pressa, aí acaba errando a baliza, o outro passa, eu ainda brinco assim, tá vendo, você fez com pressa, vai ter que repetir a manobra, o cara já foi embora, ou você vai ter que repetir. Então, do mesmo jeito que ele tem o direito de passar na via, você também tem o direito de fazer a sua manobra. Você está debaixo da lei? Tá aqui com sinaliza corretamente e tenha paciência de acertar a vaga. E não é feio, né, Thiago? Não é feio não acertar a vaga e ter que sair e botar de novo, ou aquela não é a melhor posição, sair, então, dar mais uma volta no quarteirão para procurar uma vaga melhor. Não é feio. Elas sentem uma ansiedade disso como se fosse errado fazer isso. Não, uma vaga não deu, vai numa outra. Só ter tranquilidade para saber assim, aqui está difícil para mim, eu não consigo enxergar. E também a questão de aprender com baliza, com obstáculo. Daí chega na hora de estacionar na rua, é um carro. Daí eles também têm uma dificuldade disso, né? De achar os pontos. Exatamente. E eu até, não todos os alunos, que nem sempre a gente tem oportunidade, mas quando eu tenho oportunidade, eu sempre faço baliza na porta da autoescola, do CFC, com outros obstáculos, com um carro mesmo. E eu faço questão de mostrar para o aluno, assim, ó, olha que interessante, usamos as mesmas referências que lá nos cones. Só trocamos o cone pelo outro obstáculo que está lá fora. Pode ser uma moto, uma caçamba. Ou seja, às vezes fica, como é que fala? Na mente somente a figura do bastão, mas esquece que o bastão está representando um final de um obstáculo. Então não precisa necessariamente aquele obstáculo, não tocando aqui, aquele obstáculo ser um veículo. A intenção o bastão está ali, sinalizou o final do obstáculo. Então pode ser um caminhão, uma Kombi, um carro pequeno, uma moto. Então tem de desfiguradamente a questão. Eu sei fazer no cone, mas não sei fazer no outro veículo. Não, o cone simbolizou o final do obstáculo. E aí... Sabe que eu sou apaixonada por baliza, né? É a minha manobra preferida. Eu adoro, eu estaciono em qualquer lugar. Mas eu levei anos para conseguir estacionar com uma moto atrás. Se tem a moto atrás, eu levava, assim, ó, eu não estacionava, por maior que fosse a vaga, porque eu tinha insegurança de não conseguir enxergar a moto, né? Mas com o tempo, isso com o costume, com o treino, isso foi superando. Sim. Eu tinha muita dúvida sobre isso. Mas os pontos são os mesmos. Né? É só a gente respirar. E inclusive essa semana eu até ministrei uma aula para uma aluna que já é habilitada, né? Uma pessoa já é habilitada. Na hora que eu peguei para dirigir, eu dirigia super bem, já tinha um pouco de insegurança e tal, que às vezes ela sofreu um acidente há uns anos atrás, ficou um pouco insegura. Fizemos essas aulinhas e fizemos a aula de baliza. E justamente na aula de baliza, a principal coisa que eu falei para ela antes de começar a baliza, primeira coisa, quando você for fazer a aula de baliza, não se preocupe com a pressa para fazer a baliza. E outra coisa, você foi com tranquilidade. E eu falei sobre isso aí. Se ela não encaixou, o que você precisa entender é o seguinte, perceber que irá bater no outro obstáculo, se tem espaço ou não. Você percebendo isso, pronto, tá tudo certo. Você percebeu que não tem espaço? Chega um pouco para frente, desvira um pouco, volta de novo. Não é errado não fazer de primeira a baliza, né? Porque às vezes é muito essa cobrança, Débora. O pessoal vai para a rua com essa carga que não precisa ser carregada, de que tem que acertar de primeira, não pode errar, não pode dar má nota. Não é por aí. Só completando um pouquinho mais, falando demais, né? Só completando aqui um pouquinho,
Eu sempre falo com o aluno o seguinte, né? Principalmente quando o aluno já é habilitado, ou então acabou de tirar a carteira, eu falo para ele o seguinte, ó, seguinte, não se preocupe, você vai dar má nota, eu já falo para ele logo, vai dar muita má nota, não é pouca não, o carro vai morrer, você vai ficar embaraçado, mas é natural, porque você está ali com um mundo novo e tal. O importante é você ter reação para não deixar o carro esbarrar em algum local, outra pessoa, o principal, né? O segurança. Mas fora Sim, isso, carro morrer, não errar, não faz acertar a manobra de parte, primeira, vai ser faz feliz, parte. O que, certamente. o que a Má falou ali, que o marido dela cobra que ela faça tudo rápido. Má, o controle emocional que a gente está em pauta hoje na live é justamente isso, é tu conseguir dizer para ele que tu tem o teu tempo, que tu tem a tua... como é que assim, a tua habilidade não é equivalente a dele, ele não pode se comparar a ti, nem tu te comparar a ele. O que tem que fazer é dizer assim, só um pouquinho, que o meu tempo é diferente do teu. Eu vou conseguir estacionar, mas eu sou no meu tempo. Esse é o controle emocional. A Maésia Isso também, mesmo. ela se cobra horrores, não precisa se cobrar. Errar faz parte. Quando a gente aprendeu a caminhar, a gente caiu. Quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente caiu. Quando a gente aprendeu a andar de carro, deixou o carro morrer, errou uma baliza. Isso tudo faz parte. Mas é muito legal isso, né? Porque a gente vê que os medos, mesmo de quem está fazendo para tirar a CNH e para quem já tem, permanecem, né, Thiago? Isso, verdade. E puxando um pouquinho para a parte técnica, eu só um minutinho que isso, subi na mensagem aqui. Puxando um pouquinho a parte técnica, e o controle emocional é muito interessante, que eles andam assim, juntinhos. O que Sim. eu costumo dizer para os candidatos? Eu trabalho muito em cima disso. Inclusive, é o método que eu uso para trabalhar é o seguinte: a teoria antecede a prática. Olha só que interessante onde eu quero chegar. A teoria antecede a prática. Então, quando você tem, pelo menos, na mente, o passo a passo de qualquer manobra, alinhar o carro, fazer uma manobra de baliza, uma arrancada que seja, você consegue a teoria exercer na prática. Então você vai cantar aquilo em voz alta. Poxa, eu vou pôr a primeira marcha, achar o Isso, ponto da vai falando, embreagem. Isso, vai abaixa no falando. ponto da embreagem para arrancar o veículo, soltar um pouco o freio, não parou o freio de novo, acha o ponto da embreagem, já soltei o freio, agora está parado, eu acelero um pouquinho. Que a pessoa ela vai falando, conversando consigo mesma e vai Sim, automaticamente se tranquilizando. E isso por quê? Porque a teoria está bem alicerçada, ela sabe o que tem que fazer, ela começa a verbalizar aquilo e exercer. Quando a teoria está mal resolvida, aí o embaraço vem, o nervosismo aumenta, aí vem a pressão que o carro não sai, não consegue lembrar por que o carro não sai, e aí o controle emocional vai para o água abaixo, sim, ele não consegue vai. dominar a situação. Eu vou pular uma questão aqui, porque a Luciana falou uma coisa bem legal. Ela disse que ela vai fazer prova na quinta-feira e está bem Sim, ansiosa se a gente tinha uma dica para dar para ela. O que que tu diz para os teus alunos no dia da prova? olha, inclusive amanhã é dia de prova aqui. É? E isso aí, meus alunos hoje finalizamos as aulas. Bem, o que eu digo para eles assim? O que você, primeiramente, é importante, quando se fala dia da prova, são uma série de etapas, né, Débora? Vamos supor, o aluno Sim, tem que respeitar aquela questão do tempo, treinar corretamente, para quando chegar no dia da prova, não ficar aquela coisa assim, seja o que Deus quiser, né, sim. primeiramente. Então, se o candidato teve um cronograma, estava treinando, né, no seu devido tempo, fazendo suas aulas, lógico que as aulas têm altos e baixos, não vai ser nunca aula perfeita, não existe aula perfeita, já pode, né? A minha aula hoje não foi tão boa, normal. Mas eu sei o que eu errei, eu sei o que fazer. É diferente de errar por não saber o que fazer. Então, Uhum. beleza. O aluno veio, treinou, tinha que treinar, chegou no dia de exame. O que eu faço hoje? Finalizei a aula. O que eu faço para o meu aluno? Vai para casa, relaxa.
vai passear com seu filho, vai tomar um sorvete, vai assistir um filme que você gosta. Não é hora mais de ficar pensando assim, amanhã é o exame, não vai resolver. Você treinou? Vai dar só mais Ótimo, ansiedade. vai dar mais ansiedade. Então é relaxar mais, porque já treinou o que tinha que ser treinado. Agora é trabalhar a questão de atenção. Se tem alguma manobra que você precisa chamar atenção, você pode, de repente, na mente, assim, ó, a arrancada é assim que eu tenho que fazer. Pronto. Agora, a dica para ficar calmo, ela não existe, porque o nervosismo ele é É natural. Olha que natural. interessante. É natural. Porém, tem que deixar sempre o raciocínio falar mais alto. O que que eu estou fazendo? O que que foi me pedido? Porque no exame, né, principalmente quem vai para o primeiro exame, não vai se pedir nada além do que ele já treinou. Então, se o aluno está treinado, é descansar, prestar atenção na manobra, que é o ouvir, analisar, para depois executar a manobra. Teve dúvida? Pergunta ao treinador, eu não entendi o comando, você pode repetir para mim? E aí vai, porque Não é essa feio ansiedade... também perguntar de novo, Não, né? não é feio. É lógico que não pode perguntar como que faço isso, mas perguntar o que que ele Não, pediu, o deve que... fazer, né? Sim, E aí acontece muito isso. Às vezes o aluno fica naquela ansiedade achando que vai encontrar lá um bicho de sete cabeças no exame, e às vezes é tão simples que ele fica surpreso que acabou o exame. Então, tá marcado o exame, é amanhã o seu exame. Hoje o que você tem que fazer é descansar, relaxar, passar com seu filho, assistir um filme, alimentar bem, é muito importante, alimentar bem, dormir bem. dormir bem, porque para o corpo estar bem. Um corpo cansado, com né, a oxigenação do cérebro devendo ali nutrientes, a pessoa não vai pensar legal. Então, treinou, fez seu papel, tranquilo, relaxar, para conseguir concentrar no que vai ser pedido no seu exame. Não adianta mais Sim. assim, aquela questão de como vai ser o examinador, como vai ser o trajeto, não vai resolver, vai só criar mais ansiedade, né? Sim, eu passo bastante para elas, assim, por exemplo, técnicas de coaching e de PNL na hora da prova. O que que a gente faz? Não fica olhando os outros fazerem a prova para tu não te comparar, né? Porque vai causar mais ansiedade. Sim, Respira, foca na tua respiração para que tu consiga focar em outra coisa, não no teu nervosismo na hora. A gente usa muito também a posição da Mulher Maravilha, que são as duas mãos na cintura e o corpo bem ereto para dar empoderamento, para tu te sentir empoderada na hora de fazer a prova ou até de pegar o carro depois, né? Então, essa parte do controle emocional são coisas que a gente pode usar assim. Tu sabe a técnica, tu sabe o que fazer, tu tem que estar calmo ou calma para ouvir o que o instrutor vai te pedir. E para isso a gente tem isso. Não fica perto de ninguém, fica na tua. Se tu quiser ir de fone para ficar ouvindo uma música agradável, uma situação que te acalme. Então são coisas que a gente consegue fazer no dia da prova para a Luciane, mas alguém que perguntou ali. Então tu consegue prestar atenção no que vão te pedir, se tu tiver focado naquela situação, sem se comparar, sem dizer que já vai dar errado. Não, tu tem que ir empoderada que vai dar certo. Tu fez 20 aulas, né? São 20 ou mais aulas, né, Thiago? Para chegar sim, até sim. o dia da prova. Então, as coisas são bem isso. É um controle emocional que a gente precisa já antes. Um dos fatores Verdade. é dormir bem, comer bem, né? Uhum. Aproveitar o dia antes, bem como tu falou, para tirar o foco do problema, né? E ir para a solução. Exato, exato. Acontece muito isso também. Pegando um gancho ainda, falando só sobre a última aula, por exemplo, o exame de direção ele é muito rápido, ele é uns 10 minutos, no máximo, a parte do circuito, né? Pelo menos aqui em Minas aqui é muito rápido a parte do circuito. Então o que acontece? Já uma aula de direção é 50 minutos, são 50 minutos. Então a probabilidade do aluno errar, acertar numa aula de 50 minutos é bem maior. E Sim. infelizmente acontece muito isso aqui. O aluno, às vezes, ele não valoriza as coisas que ele acertou durante a aula. Está fazendo aula de Eu 50 falo minutos, às muito vezes, disso. né? Às vezes acerta o controle, acerta outro, mas errou uma manobra.
Aí ele vai para casa, meu Deus, tô perdido, eu errei aquela manobra, não tô sabendo fazer e tal, mas peraí, calma. Você rodou 50 minutos, quantas vezes você não acertou X manobras? Então acontece muito isso. Daí o aluno fica com esse peso só do que ele errou e leva essa carga para casa. É muito importante dar uma valorizada no que está acertando e se quando errar, peraí, o que eu errei? Eu errei porque faltou atenção em tirar o pé da embreagem, faltou atenção em olhar os retrovisores. Aí que é o X. Quando a pessoa erra, o candidato erra, sabendo o que errou, beleza, ele consegue consertar. O ruim quando erra e não tem nem noção que está errando, Não né? tem noção, né? Daí não tem nem controle emocional que faça a manobra ser realizada. Exatamente, exatamente. Se ninguém tem outra pergunta, eu vou para a nossa listinha aqui. Controle de embreagem. Quando eu treino, a pessoa me falou assim, ó, quando eu treino sozinha, eu acerto. Na rua, o carro morre. Fala. Não, é a mesma questão da baliza. Exatamente, exatamente. É preocupação demais. Ai, meu Deus, não posso errar aqui que fulano tá lá fora, alguém tá lá fora me vendo. Ah, deixa Vão me ver. buzinar, vão me buzinar, vão não sei o quê. Eu falo bastante, Thiago, assim, de ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Às vezes as pessoas passam e buzinam só para dizer que estão ali, né? Com medo de tu fazer uma manobra sem olhar, mas não é uma questão de chamar a atenção. Existem sinais sonoros, né? 2 toques, 1 toque de buzina para avisar coisas, não é para chamar a tua atenção porque tu errou. E nada mais certo do que tu apagou o carro, respira fundo e faz desde o início. Liga carro. Isso. Baixa freio de mão, faz todo o processo. Mas é bem assim, elas treinam bastante, inclusive eu tenho alunas que conseguem fazer dentro da garagem. Daí sai na rua, não consegue. Não consegue. Só a preocupação dos outros, né? Dos outros, E é interessante, Débora, que como as coisas assim, só ficam ali a preocupação do candidato, se ele não eliminar ela ali na aula, ele vai carregando até depois habilitado, igual você citou, muito bem citado. Tem hora que eu estou ministrando aula com os candidatos, aí o carro por algum motivo apaga no trânsito e tal. Thiago, eu tenho que sair daqui. Eu falei assim, não. Eu tento tranquilizar o aluno assim, ó. Se eu não te apressar, fica tranquila. Ah, mas o fulano quer passar. Não, beleza. Nós estamos... o carro apagou. Então, se você não tiver paciência, quanto mais pressa você tiver para sair da situação, mais errado a tendência as coisas ficarem mais erradas. Como é que é? Darem mais errado as coisas, né? Então, respirar. Peraí, por que morreu? Tem até um post que eu fiz, Débora, sobre interromper o funcionamento do motor no exame. Eu cito esse exemplo aqui. Ele dá o efeito dominó, que eu chamo. O carro morrer, não está eliminado o aluno no exame. O problema é depois que morre. Aí o candidato, às vezes, fica naquela preocupação de sair com o veículo da situação, que eu vou ser reprovado, e acaba acarretando outros erros. Aí o motorista habilitado, acontece muito isso. Aí está no trânsito, aí o carro apagou no semáforo. Aí aquela pressa, eu estou impedindo o trânsito, aí o carro apaga de novo, volta. Né? Tem que desprender disso, voltar para o foco ali. Ó. O que eu estou fazendo? Como que é o passo a passo? E hoje, por exemplo, eu gosto de dar minhas aulas no carro da aluna, para ela pegar intimidade no carro que ela vai usar, né? Hoje eu tive que socorrer uma amiga, pegar o carro dela, um carro que eu nunca peguei, né? E eu deixei ele apagar, porque eu não tinha conhecimento da profundidade do pedal da embreagem, eu não quis mexer no banco, porque eu não gosto que mexa no banco do meu carro, então eu não mexi no banco do carro dela, né? Que a distância da perna é diferente. Então são coisas que vai acontecendo. Tem um dia que tu sai de casa e não tá muito bem, tu deixa o carro morrer também, não é feio, não é errado. Tem que só saber o que fazer depois, né? Exato, exato. O erro, ele faz parte.
o problema, né, nós citamos, é quando não sabe por que errou, não tem noção. É aí que mora o perigo. Peraí, então tem que vir lá na teoria, certo? E repassar ela. Peraí, como que é isso? Se essa parte estiver embaraçada, não estiver bem explicada, aí isso vai dar errado sempre. Então, uma Sim, coisa é eu não saber o que fazer, e outra coisa é eu dei uma nota, né, esqueci algo ali, tive pressa, não prestei atenção. É diferente essas situações. Então, é importante o candidato ou o motorista pontuar isso. Eu sei e esqueci, ou realmente eu não sei? Que aí vai conseguir ter um controle da situação. certo. Eu consigo dirigir sozinha, eu consigo dirigir com alguém do lado, mas sozinha não. O que tu diz para uma aluna que te fala isso? Deixa eu pensar aqui. É aquela questão. Quer ver um exemplo aqui? Eu não sei, não sei se eu vou saber citar aqui. Que a pessoa se sente confortável com a presença de alguém. Sim, É criança, né? Criança tá ali tranquila, ali, quietinha. Mas ele sabe que a mãe tá perto, ele dorme. Ele percebe que a mãe não tá perto, ele fica inquieto. Seria quase isso aí. O candidato ele tá confiante. Às vezes ele deposita na confiança que se eu errar, fulano vai me socorrer. E nem erra. Vai lá e faz e faz. belezinha e tal, e faz. Só que aí quando o outro não está presente, esquece de focar no que está fazendo e fica assim, nossa, se eu errar, fulano não vai estar aqui. Se eu errar, fulano não vai estar aqui. Aí acaba dando ênfase, né, a essa preocupação e sai do foco novamente do que está fazendo ali realmente. Eu vou para a minha tese é essa, sabe? Sim. Eu faço assim, ó, por exemplo, pessoas que pensam assim como tu falou, né? Eu tenho confiança de alguém que está do lado, que vai poder me socorrer, tudo. Eu uso muito a técnica do WhatsApp, o botãozinho de localização, né? Por exemplo, a Uhum. minha aluna, a Vânia, ela tinha esse problema, ela só andava com a filha do lado. Daí eu disse Sim, assim para ela, se tu quer que a tua filha saiba onde tá e que horário que tu vai chegar e te acompanhe no trajeto, chama ela no WhatsApp, manda a tua localização em tempo real e ela sim. vai te acompanhar. E daí ela começou a fazer isso pelo WhatsApp e conseguiu dirigir sozinha, porque ela tinha certeza de que a filha estava acompanhando ela mesmo, Aham. que pela internet, né? Mas estava Sim, acompanhando ela e isso tranquilizou ela. É uma questão também. Outra dica é colocar algum um lenço, uma roupa, alguma coisa que te traga confiança, uma lembrança boa, tu pode botar no carro também, um chaveiro de alguém que tu gosta, que te entregou, que ele te deu de presente. São coisas que a gente vai trazendo o outro para perto, né? É bem verdade, legal. verdade. Se torna tipo meio que uma muleta ali da sorte, né? Vamos dizer assim. Isso, um amuleto. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Com o trânsito tranquilo eu consigo dirigir, no movimento não. Tu chega a dar aula na rua assim com movimento de carro? Sim, sim, aqui a gente tem um trânsito bem intenso aos redores do CFC, porque tem logo descer na rua do CFC, ele já vai de encontro com a rodovia, que é a entrada do bairro, principal do bairro, tem um supermercado, é uma área com um trânsito bem pesado, vamos dizer assim. E o aluno já está rodando belezinha, eu já desço com ele para lá, para o meio do tumulto, para ele poder se virar ali no meio do trânsito. Aí, eu uso a seguinte tese com meus candidatos. Eu digo assim, ó, preocupe-se, né? Se preocupe com o que você está fazendo, que todos ao seu redor vão se dar bem. Eu sempre bato nessa tecla. Preocupe com o seu. Se você está fazendo o seu certo, todo mundo ao seu redor vai se dar bem. Porque acontece muito isso. O candidato vê o carro lá, ai meu Deus, ele vai bater em mim. Aí eu digo pro aluno, ele não quer bater em você. Do mesmo jeito que você não quer esbarrar no carro dele, ele também não quer. Da mesma maneira que você viu ele, ele também te viu. Então faça o seu. Tá na sua faixa? Estou.
Vai virar à direita, sinalizou, observou, não tem ninguém no seu lado direito? Então, beleza. Então, quando o candidato preocupa o motorista no que ele está fazendo, se está dentro da regrinha, né, do trânsito local, vai dar tudo certo. Porque essa questão, o outro veículo está vindo um caminhão, está vindo outro carro, ele também está vendo. Aí, então, da mesma maneira que que o motorista viu né, o outro veículo, ele também está sendo visto. Então, aí acontece isso. Aí, quando está no trânsito mais intenso, tende o candidato, o motorista, né? Eu falo muito candidato, porque eu só trabalho com candidato na maioria. Tende ele a achar que está atrapalhando o trânsito. Mas ele tem que pensar nisso. Poxa, peraí, eu estou vendo ele também me viu. Então, se eu tiver errado, né, se eu fazer uma manobra errada, ele vai segurar ali e tal. Lógico que isso não é dando ênfase para fazer errado, mas é questão de ter segurança no que está fazendo. Não precisa ter aquele medo de que você está sempre errado. Não, você está ali no trânsito, como eles também. Então, é uma troca, né, de visualização, sim, de cordialidade. Pro meu pessoal aqui, eu sempre indico andar quanto mais na direita, melhor, né? Não andar muito na faixa rápida, andar mais para a direita, andar na velocidade da faixa, não muito devagar e também não muito rápido, seguir normas mesmo, né? E a questão de tu saber que a qualquer momento, eu uso muito com as minhas alunas o alerta. Entrou em pânico, não sabe o que fazer para não atrapalhar o trânsito, liga o alerta, que quem está vindo atrás vai saber que tu está numa situação de alerta, tu está numa situação de risco, vai desviar, não vai buzinar. Então, é uma garantia que o alerta dá para a aluna que aquilo vai tranquilizar ela, né? Tá em pânico, precisa parar para respirar, tá em pânico, liga o alerta, respira, mas vai indo devagar, não para o trânsito, mas só respira, né? Respirou, conseguiu fazer a marcha, conseguiu engatar a marcha que precisa, desliga o alerta e segue a viagem. É só para dar aquela pausa, né? Verdade, eu acho verdade. Que é bem legal, ó. O alerta, eu gosto muito. Instrutor de trânsito, ele vai dizer para mim que não pode usar o alerta, que é só em situação de risco. Não, mas eu uso bastante o alerta, tá? Começam a me fazer muito sinal de luz, ou começam a me pressionar, eu ligo o alerta. Afinal, o pisca-alerta é para uma parada de emergência, né? Para uma emergência e tal. Dentro dessas situações, não deixa de ser uma emergência. Se o motorista está numa situação, digamos assim, de pânico, que não consegue resolver, é uma certa emergência. Então é mais fácil ele parar ali, ligar o alerta, gente, alguma coisa está acontecendo errada aqui. Para que os outros condutores façam o seu desvio, ver que está dando uma pane, alguma coisa assim, do que ir na cara e na coragem, sem ter aquele controle da situação, e lá na frente ocasionar uma situação pior, né? Sim. A pessoa não conseguir ter o reflexo, o raciocínio no que está acontecendo ao seu redor, esbarrar em alguém, atrapalhar mais aí no trânsito, não ter um controle da situação. É muito sério. E esse assunto de controle emocional, Débora, completando um pouquinho aqui, você ia falar uma outra coisa aqui? Desculpa. Não, pode falando. Pode ir? Em cima desse assunto de controle emocional, que é o que mais os candidatos, né, na minha situação, colocam sempre a culpa nessa questão. O nervosismo. Eu fico sempre nervoso na hora de dirigir e eu sempre bato muito nessa tecla. Como eu trabalho muito na parte prática, eu sempre defendo essa tese aqui. Essas 4 pilares, né, que eu trabalho até no meu curso, que é teoria, prática, né, prática de execução, uma técnica de execução e controle emocional. Então, teoria, prática, técnica de execução e controle emocional. Olha que interessante como que eles são sempre juntos. Eu citei aqui, se você não sabe como arranca o veículo, né, não tem aquela na teoria, pronto, como é que faz para arrancar o veículo, como é que faz para parar uma conversão, a tendência é lá na frente se embaraçar. Então, o primeiro passo, passar o pente fino. Como que eu arranco o veículo? Teve isso na mente limpo? Aí parte para a prática.
falando simultaneamente. Você Sim, ditando para você. Eu vou pôr a primeira marcha, achar o ponto da embreagem, começar a aliviar o freio. Se o ponto da embreagem não está localizado, eu volto o freio. Sem aquela pressão de ter que fazer rápido. E vai. A técnica de execução é exatamente isso. Você ter nessa técnica de falar uma sequência, criar uma sequência lógica para fazer essa manobra. Automaticamente vai respingar lá no controle emocional. Controle emocional, você, com a sua experiência, quando a gente está nervoso, olha só as coisas que nos fazem tranquilizar. Respirar, né? A respiração mais funda para dar oxigenação devida ao cérebro. Conversar com alguém, né? Nos tranquiliza a gente. Conversar com uma pessoa, desabafar, nos tranquiliza. Ouvir uma música. Então são coisas que se tranquilizam. Quando o candidato está sozinho ou o motorista está sozinho, ele não vai ter pessoas para fazer esse compartilhamento. Daí que vem essa questão de você verbalizar o que está acontecendo. Nós somos assim. Já vi aquele sim, negócio, tô nervoso, vou contar até 10. sim. É Dois, porque daí para tu acalmar? fala, né? É, Exato, você está conversando. Então, quando você conversa, você conecta com a pessoa que está conversando. Quando eu estou conversando com você aqui, eu estou conectado com você. Estou prestando atenção no que você fala e você em mim. E automaticamente eu não consigo ficar pensando em outras coisas paralelas. Então, quando o candidato está dirigindo, ou motorista, conecta ali, a arrancada é assim, começa a falar, vou fazer uma conversão, eu não posso invadir a contramão. Ele conversando ali o que está acontecendo, ele fica conectado no presente, no que ele está fazendo ali. Automaticamente esse controle emocional vai crescer vai. mais do que situações paralelas. Então, ele consegue caminhar assim, juntinhos, esses 4 pilares. A teoria, a prática, que ele está exercendo a prática, essa técnica que ele está falando, comentando ali o que está fazendo, e o controle emocional vai só ganhando espaço. Então eu prezo muito isso e bato muito nessa técnica, é o que eu tento passar no meu método, né, de trabalho. Aham. É, E o método que eu criei também eu falo muito desde mecânica, a mecânica do carro, o funcionamento da mecânica, eu ensino a trocar óleo, eu ensino a calibrar pneu, eu faço que a pessoa realmente entenda o que o carro é, o que a máquina é, sim, né? sim, Para daí sim conseguir executar uma manobra, alguma coisa, entender o tamanho do carro, entender onde são as limitações do carro, aonde é o giro do carro, né? Então, eu também, nos cursos, tanto o presencial quanto o online que eu dou, a gente usa muito isso, desde a base da parte mecânica do carro, parte de óleo, de pneu, as luzes que estão acesas no painel, entender tudo sim. isso, até o emocional. Eu dou até umas pinceladas de primeiros socorros, né? Porque Uhum, vai que muito acontece importante. alguma coisa, tu precisa ter um pouquinho desse saber o que fazer, pelo menos. Não precisa botar a mão, né? Mas saber o que fazer Verdade. é Sim, importante. Mas eu acho que é realmente, o pessoal tem uma carência do entender o carro, né, Thiago? verdade, verdade. Eu não sei se é passado isso na autoescola. No meu tempo não era passado. Há 25 Aham. anos não aprendi isso. É, não, até que hoje sim, ele é passado. Tem na parte da legislação tem noções básicas de mecânica já, né? Essas situações todas que você citou é passado na legislação. Daí na aula prática tem a parte que a gente dá aula do painel, explica para o candidato como funciona. Mas infelizmente, Débora, acontece muito isso aqui. A maioria, né? Não, não todos, os candidatos, eles às vezes têm a tendência a ignorar a parte teórica. Uhum. Infelizmente, não todos, né? Não posso generalizar, mas na maioria das situações tem a tendência a ignorar um pouco essa parte de como funciona, quem é quem, porque o pessoal não quer botar a mão na massa. E aí que mora o perigo, porque são necessários essas situações, saber, por que eu não posso soltar a embreagem de uma vez? Qual o perigo que pode acontecer se eu trocar de marcha sem debrear, sem pisar na embreagem? Então, Por quando que que eu o primeiro tenho que pisar no freio e depois na embreagem, não primeiro na exato, embreagem? situações sim, simples igual essa aí,
faz uma diferença muito grande na hora de parar. Porque às vezes ela não quer parar e o carro, em vez de parar, está correndo mais. Ele fica na dúvida, mas por que está correndo? Por causa disso aí, pisou primeiro na embreagem. Então são coisas, às vezes, detalhes pequenos, que às vezes o não deixar de lado a parte teórica faz muita diferença lá na frente. O entendimento, você citou muito bem, quando você entende como a máquina funciona, você manuseia ela bem melhor. Eu ministro muito isso nas minhas aulas. Quando o aluno vai arrancada, né? Está aprendendo a dirigir, muitos alunos têm dificuldade em arrancar. Aí o carro morre, o carro morre. Aí eu paro e explico assim, vamos entender que como funciona a arrancada. A embreagem, o que a embreagem faz? Ela é responsável para liberar a força para o carro. Ela pega a força do motor, né? Eu explicando assim, em linguagem, a grosso modo, vamos dizer assim, linguagem de fácil entendimento. A embreagem, o papel dela é pegar a força do motor e levar para a roda. Simples. Aí eu faço a pergunta, essa força não pode ser entregue de uma vez. Uma coisa é eu entregar um peso na sua mão, Débora, um saco de arroz. Beleza, você consegue segurar. Outra coisa é eu jogar em cima de você. Dependendo da posição que você tiver, você cai, machuca, etc e tal. Mesma coisa é a embreagem. Uma coisa é pegar a força do motor e liberar levemente para a roda. Outra coisa é eu soltar de qualquer jeito. Aí, quando a pessoa entende, não, então estou liberando uma força, então tem que liberar com carinho, com atenção, isso. Então beleza. Aí vai começando a clarear a mente. Porque toda vez que pisou na embreagem, opa, aqui é a força, tem que ir devagar com essa força. E aí outras situações também. Mas, às vezes, o não querer entender como a máquina funciona, lá na frente ocasiona muitos, como é que fala? Embaraços desnecessários, vamos dizer assim, né? Então vale a pena pesquisar um pouquinho, parar, assistir uma videoaula, né, assistir os seus conteúdos, o meu conteúdo, que tem muito com informações bacanas, antes para entender melhor. Isso vai fazer uma diferença nas suas vidas, gente. Muito forte. Olha, e tem uma pergunta para ti, ó. Na opinião de vocês, o teste de categoria deveria ser na rua? Então, desculpa, eu não estou conseguindo ver aqui, peraí. Categoria o quê? Você pode ler para mim? Fala, categoria A? É isso. Olha, esse é um assunto até... delicado. Delicado. Como diz aqui em Minas, aqui é pano para manga. Porque o que acontece? O teste de moto, né, categoria A hoje, eu confesso que ele é bem fora da realidade. Porque o aluno faz uma autopista, não troca de marcha, anda só de primeira marcha, usa somente o freio traseiro, o freio do pé, aí o aluno vai lá no dia a dia, tenta parar a motocicleta só com o freio do pé, acaba a moto, demora a parar, a frenagem é mais demorada, tem que usar um pouco o freio da frente no dia a dia, né? Mas no exame não pode usar. Então, acaba que o candidato, ele sai muito cru, ele consegue ter o equilíbrio da motocicleta, mas não consegue vivenciar o trânsito. Por outro lado, o candidato que está em aprendizado na motocicleta, transitar em vias públicas é bem diferente do que na aula de categoria B. Categoria B, eu estou com o aluno do meu lado ali, mas eu tenho total domínio da situação ali no meu banco. Eu tenho um pedal de freio e embreagem, eu consigo controlar qualquer situação. E na motocicleta não. Como é que vai um instrutor sentar na garupa de uma motocicleta e transitar com um aprendiz na via pública? É bem complicado. É bem complicado. Eu sou a favor da categoria de moto ela ser um pouco mais, não digo rigorosa, mas ter mais etapas. Por exemplo, tem a parte da pista, o candidato sendo aprovado na parte da pista, aí mostra que ele já tem um certo domínio. Daí iria para a rua. Daí iria para a rua, uma segunda etapa, vai fazer um circuito sendo monitorado por algum veículo, ou na frente ou atrás, para fazer um circuito com alguns obstáculos para esse aluno. Que seria mais interessante, de repente, talvez ficaria mais caro o exame, mas o nível de condutores mais qualificados no trânsito hoje seria diferente.
entanto, tem pesquisas, Débora, que a maioria dos acidentes com motociclistas são motociclistas que têm 1 ano de habilitação. São O novinhos. número, 1 ano de habilitação, o índice de acidentes são um enorme, muito grande. Eu não sei falar aqui exatamente números para você, mas eu lembro que uma pesquisa de um trabalho que eu fiz, que eu também dou aula de motofrete, então aí eu tive que ter acesso a esses dados e tal. E justamente por isso, porque o aluno tirou a carteira de primeira. Não, tirei de moto de primeira, mas na verdade não aprendeu a frenar direito, usa só freio traseiro, não tem aquela Sim. noção espacial legal, né? Não conseguiu, não aprendeu a trocar de marchas na motocicleta. Olha só que perigo, né? Então, infelizmente, hoje, o nosso sistema de avaliação da categoria A, eu acredito que merece um pouquinho mais de atenção, né? De repente, uma reformulada. Não ficaria tão barato, lógico, para o cliente ali, né, pro aluno. Vai sair Mas um motorista bem mais preparado, né, para o trânsito. preparado. Exatamente. Então sai caro por um lado, mas o resultado positivo em nível de acidente, em nível de preparo, seria bem melhor. Esse é assim, meu ponto de vista, né, nessa Sim. situação. Tá quase dando nossa hora. Tu tem um Já tempinho já? Tu tem um tempinho para mais uma dúvida? tenho, sim, com certeza. Noção de espaço. Tua dica para noção de espaço, Thiago. Eu adoro esse assunto. Noção de espaço. É porque o aluno chega na hora da aula, Tiago, eu não tenho noção de espaço, eu não sei noção de espaço. Aí como assim? Olha, né, o que eu ensino para o aluno. Tem até um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, lá no Autoaulas, fazendo propaganda aqui. Tiago Araújo. Faz. Olha, depois vocês olham lá, gente. A noção de espaço, você já tem. Como assim, Thiago? Já tem a noção de espaço? Sim. Se nós não tivéssemos noção de espaço, Débora, a gente andava trombando nas pessoas. Trombava, né? Porque não tem noção do meu espaço, do meu corpo, no ambiente. Olha que interessante. Com certeza você já deve ter feito isso. Está lá na cozinha, com seu celular, aí passa, se esquiva da mesa, passa pelo corredor, dá a volta na mesinha de centro e senta no sofá sem ao menos olhar para esses objetos. Duvido que você nunca fez isso. Isso é noção de espaço. A diferença é que quando você vai dirigir, você está num ambiente diferente. Então, obviamente, você vai ter que trabalhar esse ambiente. A noção de espaço é uma habilidade que tem que ser trabalhada. Porém, você Sim. mudou o ambiente. Você agora está no banco do motorista. Então, o ambiente mudou. Então, essa noção de espaço vai ser trabalhada. Não vai vir no primeiro dia de aula, no segundo dia. Vai vir com hábitos. Como é que é o hábito? Né? Já para solucionar, já expliquei que noção de espaço você tem, Existe. sim, pode ter certeza que existe. Todos nós já temos essa noção de espaço. Caso contrário, igual eu falei, andaria trombando nos objetos, nas pessoas. Se você não faz isso, você tem noção de espaço. A outra questão é a seguinte: você está num veículo. Você tem que trabalhar a questão da atenção mesmo. Está dirigindo, não pode ficar aquela atenção fixa olhando só para o horizonte, somente uma direção. Enquanto está dirigindo ou manobrando, olha para um lado, olha, eu estou carro parado, estou devagarinho mesmo, olha, eu estou tendo a visão que o ambiente que eu estou, o meu carro, eu estou vendo o retrovisor do outro veículo, está mais ou menos perto. Do lado de cá, está mais ou menos assim, eu posso chegar um pouquinho mais para cá. Então você vai começar a acostumar com aquilo. Eu posso chegar um pouquinho mais para cá, olha. Na outra vez eu passei um pouquinho perto aqui, eu assustei, vou passar um pouquinho mais longe dessa vez. Dia após dia vai trabalhando. A ponto, na hora que você assustar, você vai bater o olho num corredor assim, você vai passar com o carro sem perceber. Então a noção de espaço ela é uma habilidade a ser trabalhada. Você já tem ela, fique convicto disso. Porém, é natural você estar num novo ambiente. Então esse ambiente tem que ser trabalhado. O espaço que você está ocupando ali, dentro de um veículo e tal. Treino. Para tem noção que de treinar. espaço? Tem que treinar. Exato, né? exato. Tem que treinar. Vai habituar, vai acostumar com o tamanho do veículo, né? Igual na hora de alinhamento, por exemplo. Eu acho que vai bater no meio-fio.
Pô, primeira coisa, se você não conseguir, pede alguém, estaciona o carro para mim aqui. Estaciona o carro, você entra dentro do carro parado e observa. Olha, a minha visão dentro do carro, eu vejo meio fio mais ou menos no meio do para-brisa. Olha, eu vejo meio fio mais para lá. Eu vejo aqui o painel do carro ocupando tal ambiente. Você vai começar a acostumar com aquilo. Quando você estiver dirigindo, você vai observar, olha, está mais ou menos do jeito que eu vi ele parado. Então está mais ou menos daquela distância que eu sei que fica. E aí vai acostumando. E ajustando os retrovisores corretamente também, tu tem uma noção de espaço, sim, né? Sim, com certeza. Se você tá vendo o seu veículo ali, você consegue ver até onde ele está ocupando espaço, que ele está ocupando em relação ao obstáculo paralelo dele. A Maésia está desesperada ali para a gente falar de rotatória. Aqui, como é que tu ensina a andar na rotatória, entrar e sair de rotatória? Olha, a rotatória é interessante o seguinte, você tem que observar o lado esquerdo, obviamente, né, que estava circulando a rotatória, né, o veículo está vindo à sua esquerda. Preferência sempre de quem estivesse circulando, essa é a regrinha, né, que todo mundo já sabemos. Primeira coisa, tem rotatória que tem parada obrigatória para todos, né, as vias, tem rotatória que não tem. A rotatória que tem parada obrigatória fica mais fácil de você chegar, dar aquela paradinha. Obviamente, se o outro veículo parar, melhor ainda e tal. Mas a questão é o seguinte, você sempre ficar de olho no veículo que está à sua esquerda, principalmente. Quando a rotatória tem todos os lados, né? Às vezes você vai ter só do seu direito, mas o que geralmente acontece dessa esquerda. Por quê? Você vai estar entrando na frente de alguém. Aí que é o perigo. Se o veículo da sua esquerda entrou, você segura um pouquinho. Se o da esquerda passou, você tenta ir atrás dele para dar tempo que o terceiro veículo veja vocês dois ali na frente. Porque o perigo é quando você entra na rotatória e tem uma na sua direita entrando. Entra até na questão da regra da mão direita também, pode até interferir. Por quê? Você está indo com o seu veículo de encontro ao outro motorista, aí que mora mais perigo, né? Então, se você está aqui... Não tem muita certeza de como fazer... Tenha calma, tenha paciência, né? Olhe para os dois lados, porque sempre... Eu falo assim, olha para os dois lados mesmo que a via só tenha um, porque sempre tem uma criança atravessando, tem alguém... Um ciclista. Então, olha para os dois lados, tenha paciência, tenha calma. E a regra é bem clara, né? Quem está dentro tem preferência ou segue as placas, né? Exato. Mas aí vai devagarinho, observando... Olha, nessas situações, colocar a direção defensiva na frente nunca é demais. É sempre. Por mais que a preferência às vezes seja sua, mas para evitar uma situação de conflito, ceda a preferência. Sinta-se seguro para fazer a manobra. Uma dica interessante aqui, Débora, que eu falo para meus candidatos, que servem assim, no modo geral, se a manobra, questão da rotatória também, se a manobra que você for fazer, você tem que pensamento aqui, se eu fazer correndo dá tempo, então não é para você fazer. Uma dica assim que eu sempre dou. Se a manobra, se você teve que pensar, se eu fazer rapidinho dá tempo, então pode descartar que não é para você fazer. Né? Ponha isso na frente de cada manobra, que eu tenho certeza que você vai ter menos surpresas na sua direção. Dá tempo de fazer com tranquilidade? Então vai. Se eu fazer rapidinho eu vou. Então, exatamente. Não. Eu sempre digo para ter muita paciência. Exato. Se teve que fazer esse pensamento, se eu fazer rapidinho, dá tempo, então pode descartar que não é para fazer não. Isso aí já é um sinal. Ana, a gente já estourou o tempo. Qual a marcha na subida? Daí depende da tua subida. Exatamente. Não existe regra. Dá muito... quebra de paradigmas, vamos dizer assim, né? Que às vezes tem, o morro só sobe de primeira. A marcha é de acordo com a velocidade. De repente o morro ali você subiu de terceira marcha, depende do momento que você arrancou no local, tem que subir de primeira. Então sempre ficar atento na velocidade do veículo. Desculpa. Se a velocidade está compatível, põe marcha. Se não está compatível, diminui a marcha. Simples, não existe a regra absoluta para essa situação, né?
E também depende do ponto de partida, né? Se tu vem Exato. de uma rua com velocidade, se tu tem uma sinaleira, um semáforo no início da subida, tem várias situações. Isso. O que o Tony falou ali? Deixa eu ver o que ele falou. Cruzamento mal sinalizado. Acho que o cruzamento mal sinalizado é mais perigoso. Ah, com certeza, mas daí é a questão aquela, Tony, de sempre deixar o outro passar, né? Se tu não tem certeza da distância, se vai dar tempo ou não, se a situação é tu ter a tranquilidade, né? O controle emocional de deixar o outro ter preferência, né? Se não tem sinalização. Isso mesmo. E ainda pontuando essa questão do morro, que acontece muito isso. Às vezes o candidato ao motorista ouve isso aqui, ó, aí que rola confusão. Esse morro só sobe de primeira. Aí fica aquilo na cabeça. Só sobe com marcha, né, de primeira marcha. Uhum. Mas aí, né, dá uma explicação por que só sobe de primeira marcha. Porque ele é necessário, dependendo da inclinação, subir devagar. E qual marcha que consegue que o carro suba devagar? A primeira. Que tem a força. Que tem a força. Então, se você analisar sempre isso, a marcha é de acordo com a velocidade. Se tal morro, tal via exige que ande devagar, então vai ser uma marcha mais reduzida. Se dá para acelerar mais, segunda, terceira e aí vai. Então, para, né, tirar essa questão de ficar colado que morro tal é de primeira. É de primeira porque às vezes tem que subir devagar, dependendo da inclinação. Também entra a questão da potência do carro, daí tu tem que entender a máquina que tu está dirigindo, né? Exatamente, exatamente. É bem complexo, Ana, essa tua pergunta. Não tem uma resposta certinha, assim. Thiago? A questão da... Oi? Fale. Tá acabando, né? É a questão da observação mesmo. Observar a velocidade. Se seu carro aguenta velocidade maior, beleza. Às vezes não aguenta velocidade, então baixa a marcha. Sempre atento no veículo. Aí o veículo conversa com a gente, né? Dá aquela resposta ali, ó. Tô aguentando, não! Então, desce a marcha. Tem carro que nem em primeira sobe, Ana, porque tá com o ar ligado. Tem que desligar o ar-condicionado pra ele. Depende do carro também. Entendeu? Então a dica é essa aí. Se você, de repente, se bateu aquela cisma que a via é muito íngreme, tiver uma outra rota para você ir mais suave, vá nela se tem essa dúvida. Não é errado você procurar um trajeto mais tranquilo também. Às vezes tem outras opções, beleza, parte para ela, né? Obrigado, Maésia. Estão nos dando parabéns pela live maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado a vocês por acompanhar, Luiz aqui também. É sempre um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês, tirando algumas dúvidas. Ô, gente, nos perdoem, tem hora que não dá para ver todas as perguntas e tudo mais. Mas pode mandar no direct aí, meu, da Débora, que estamos à disposição para estar sempre ajudando, tá bom? Thiago, eu quero te agradecer imensamente a tua presença, da gente conseguir fazer essa live, né? Eu acho que o teu conhecimento bate completo o meu, né? A gente tem funções diferentes para ajudar o pessoal, mas eu acho que a gente completa a situação para um trânsito melhor, para o pessoal ter essa independência, né? Conseguir dirigir, seguir um sonho de ser motorista. Eu acho que a gente, como eu sempre falo, eu já falei para o pessoal que já fez live comigo, com a Kelly de Caxias, com a Bia lá de Brasília, eu acho que a gente não é concorrente, a gente tem que se unir, né? Se unir ao pró desse pessoal aí, conseguir dirigir, ter esse sonho, né? E que o trânsito fique sempre melhor, né? Não vire um caos, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu que agradeço, né, ao convite, foi muito bacana. Confesso que eu estava ansioso, que as semanas não passavam, não, a live é a semana que vem, a live na outra semana não chegava. E estamos aí, né? Foi muito bacana, é muito prazeroso estar aqui conversando, né? E muito obrigado pelo convite, por mim estar aqui, a gente poder compartilhar com nossos alunos, né, digamos assim,
um pouco sobre como dirigir, tirar algumas dúvidas. É muito gratificante poder saber, né, que a nossa profissão, as nossas funções contribuem para a conquista de sonhos. É muito bacana isso, ver nos candidatos, as pessoas tendo acesso a informações que possam ajudá-las. E é muito bom. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando aí. Eu vou deixar salvo e vou deixar na descrição do post da live o teu arroba para o pessoal te seguir lá, né? Ótimo, obrigado. Porque as tuas dicas são bem válidas também e acho que vai acrescentar. Não, muito Certo, obrigado, Thiago? viu? Tá certo, tá? Ô, turminha, Beijão, brigadão. obrigado. Beijo, com Deus, hein? Até. Tchau, tchau. Até.